pro Ibovespa? Consigo agora. Olhando aqui na minha tela, né, pessoal, a gente tem o Ibov nesse exato momento subindo 0,96%, enquanto o exterior ele está caindo, pessoal. Ó, S&P 500 caindo 0,31%, o Dow Jones caindo 0,34%, o Nasdaq também caindo por volta aí dessa faixa. Por quê? Hoje saiu vendas no varejo lá fora e alimentou novamente aquele receio por atividade econômica mais forte nos Estados Unidos, né? Os dados continuam mostrando, a gente teve CPI, a gente teve hoje vendas no varejo e o mercado americano ainda receoso quanto à postura do Fed nos próximos meses. E o que é que a gente teve aqui? Por que o mercado brasileiro está subindo enquanto o americano está caindo? Por quê? Por conta do Haddad. O Haddad veio para salvar a pátria hoje de manhã, salvou a pátria, falou que por conta de Simone Tebet, né, que falou com ele hoje, nos últimos dias, né, falou para eles apresentarem um arcabouço fiscal já em março. Antes, eles iriam apresentar em abril, agora em março. Então, eles vão substituir o teto de gastos por um novo arcabouço fiscal, né, por uma nova regra fiscal que vai ser anunciada em março. Então, o mercado ele viu isso positivamente. Por quê? Porque é um prazo menor para você ter uma perspectiva de arcabouço fiscal e o Ibov responde muito bem. A gente tem os DIs recuando hoje e o Ibov subindo. Então, olhando aqui no meu gráfico, a gente pode ver que o Ibov acabou, né, testando aí vários dias a região dos 107.400 pontos, é uma região de suporte no Ibov, e novamente ele volta acima da média móvel de 200 períodos, da média móvel aritmética de 200 períodos. Isso é muito positivo, pessoal. Pode ser que, sim, o Ibov ele consiga chegar na marca dos 111 mil pontos. Para isso, a gente precisa de uma melhora no exterior. Possivelmente, a gente precisa também de uma melhora aqui no nosso cenário político, no nosso cenário fiscal também. A gente não pode ter o Haddad, por exemplo, hoje apagando fogo e Lula colocando mais fogo amanhã ou hoje à tarde, por exemplo. Ele pega, fala alguma coisa, já despenca novamente. Então a gente precisa de um alinhamento maior do novo governo, dos ministros com o presidente da República, para a gente poder soltar esse Ibov para cima, para o Ibov ele poder correr. Se a gente olhar aqui o semanal, a gente vai ver que a faixa dos 107.400 pontos também é marcada ali por uma média móvel de 200 períodos no semanal. Então, por isso também essa região é muito forte. Além dessa faixa de pontos, né, que é de suporte, a gente tem também a média móvel de 200 períodos, que também está fazendo um suporte muito forte para o Ibov aí nessa região. Então, a gente não pode perder essa região para baixo. Eu acredito que se a gente perder essa região para baixo, vai ter muito a ver com o fiscal, possivelmente, né? Se isso acontecer possivelmente vai ser algo relacionado ao fiscal, relacionado ao novo governo, né, às políticas que o novo governo queira implementar, mas é muito positivo hoje a gente está ainda permanecendo acima dessa faixa de 107.400 pontos. A gente tem que olhar para essa faixa com muito cuidado, a gente não pode romper essa faixa para baixo, porque senão azeda mesmo. O Ibov ele pode voltar ali para a região dos 102 se romper para baixo os 107.400 pontos. Por enquanto, a gente se mantém acima dessa faixa. Vamos agradecer ao Haddad hoje, né? Falou bem, trouxe aí calma para o mercado. Mas a gente ainda está muito longe, né, pessoal, de performar os 120 mil pontos, que foi uma faixa que a gente chegou a bater recentemente, né? A gente chegou a bater essa faixa em outubro. Infelizmente, a gente não está conseguindo, com a nova política, né, com o cenário político interno, atingir novamente essa faixa. Mas só de se manter acima dos 107.400 pontos já é muito positivo. Então, vamos ficar de olho aí na política interna, ficar de olho também no exterior. Se melhorar lá, possivelmente, o Ibov também pode vir aqui para essa faixa dos 112 mil, nas próximas semanas, né? Então vamos ficar de olho aí no que acontece. Março a gente já deve ter um novo arcabouço, então muito positivo aí a nova sinalização, né, do novo governo dada hoje por Haddad. Bronde, tem outra pergunta aqui do Jurandir, da Bahia. Ele quer saber o motivo da queda de Braskem. Enquanto você vai colocando o gráfico, chegou aqui uma outra mensagem bastante legal aqui do Marcos, ele é do Tocantins, falando assim: Vini, você é o melhor narrador da Bolsa Brasileira. Parabéns. Ô Marcos, cheio de moral. Muito obrigado. Que isso, são seus tímpanos. Tamo junto. Obrigado, viu, Marcos? Uma alegria aqui, divido o elogio com todo mundo do almoço. A gente trabalha muito para entregar aí para você que tá do outro lado do fone de ouvido o melhor programa que a gente pode, cada vez mais completo, para que você faça melhores negócios. Olha aí. Já cotação, amigo. Ó, eu vou passar daqui a
pouco também pro Márcio e pro Fernando Max comentarem a respeito de Braskem e de Bradesco. O Igor De Simone falou aqui, ó, o meu like é o 710. Já estamos com 773. Então ele falou que fez o like e fez a pergunta também, que é sobre Bradesco. Então vamos pela ordem, começando por Braskem, análise gráfica do ativo. Tá caindo mesmo hoje? Perfeito, Vini. Tá caindo. Eu não sei o motivo exato porque tá caindo hoje, mas Olha, a gente já vê, pessoal, que tá em uma tendência de queda muito forte, né? Entrar nesse papel na ponta comprada agora, eu não recomendaria. Eu acho que ninguém recomendaria você a fazer isso. Por quê? Porque o papel ele vem apresentando topos e fundos descendentes há bastante tempo. É uma tendência de queda muito forte. Então, para que você vai entrar num papel como esse? Olha isso. Desde dezembro de 2021, o papel vem caindo em queda livre, né? Acentuou a queda ali por volta de outubro de 2022. Olha quanto caiu, né? Essa tendência muito forte de queda, pessoal. Então, tá rompendo a mínima recente que teve ali no dia 20 de janeiro, 23 de janeiro, 24 de janeiro, ali na faixa dos 21,50, tá rompendo, tá operando em 20,31. Então, se for arriscar alguma operação aqui nesse papel, eu arriscaria, por exemplo, uma venda colocando o stop um pouco acima aqui dos 21,50. Não faça isso se você não é experiente para fazer isso, é melhor operar somente na ponta comprada, mas pelo que a gente vê aqui, não tem sinal de compra nenhum no papel, somente uma possível operação de venda, você colocando o stop um pouco acima aí dos 21,55, 21,60, por exemplo. Então, ainda o papel está muito pressionado, não tem muito o que fazer aqui na ponta comprada, é esperar e ver o que acontece. Se você tem posição no papel, se comprou recentemente, vale a pena realizar um pouco desse prejuízo, porque aí você perde muito pouco, né, em relação ao que você comprou. Se você comprou aqui nessa faixa, porque o papel ele sim pode azedar muito, né, vir abaixo aí dos R$20, possivelmente. Ele está apresentando uma tendência de queda muito forte, então vale a pena aí ficar de olho nesse papel, ter cuidado para operar ele, porque está muito pressionado no curto prazo, Vini. Obrigado, Brondi. Vou começar contigo, Fernando. O Brondi fez aqui a análise gráfica, pensando nas notícias, nos fundamentos da companhia. A gente sabe que a Novo Honor, né, que é a antiga Odebrecht, também tem uma participação ali societária na empresa. Não é um papel fácil de operar, né, Fernando? Não, não é. Eu tive ele ano passado 2, 3 vezes. Eu aproveitei, inclusive, foram vários ruídos de venda, né? O último que teve antes da eleição eu aproveitei para sair, e foi aquele spike que ele deu no gráfico até R$37, foi minha janela de saída. O que acontece, né? Eu tenho posição, tá? Eu tenho 7% da carteira. Eu havia coberto, eu achava que o papel ia acumular, que não ia perder fundo, eu tinha coberto ATM, protegi 3% da posição e hoje não, ontem perdi fundo e hoje confirma, né? Tem um alvo ali técnico pelos R$19, tem uma zona de suporte grande ali e também tem a média de 200 passando. É capaz de ir lá. Agora, por fundamento, o que acontece? Todo o sell side já tá bem pessimista com o Braskem, né? O quarto trimestre, bem possivelmente, já está basicamente ancorado. Ele vai ser o pior trimestre do ano de Braskem, isso já está dado. Se não for, que eu acho bem improvável, vai ser uma novidade, né? Saiu até relatório hoje do UBS, eu postei aí no ID do TC, que eles esperam um EBITDA de mais ou menos 20 milhões de dólares, é bem baixo, e dependendo dos custos que ela tenha, pode ser inclusive negativo. A grande questão inclusive nesse relatório do UBS, né, que eles ancoram como o pior resultado que vai ter agora, eles dão neutro com target price de 26 porque eles acham que já está precificado. E o gráfico, obviamente, né, está apontando para baixo. Agora, a grande questão que eu olho é uma empresa que está no low do ciclo. Isso é um fato. E você poder comprar uma empresa como o Braskem, que é, assim, olhando pelo lado fundamentalista, tá? Não gráfico. O gráfico você espera a tendência da compra. Você poder comprar uma empresa como o Braskem, com ativos únicos, a maior América Latina em petroquímicos, Verdade. com esse preço, pode ser uma oportunidade. Por esse ângulo, eu gosto. Então, eu vejo muito como ativo para compor o portfólio. Inclusive, eu respondi agora há pouco, no DM do TC, um usuário master que tinha 20% da carteira. Eu falei, cara, reduz. Não vale a pena você ter um excesso de exposição hoje. Você pode pagar mais caro para cima, mas se você tem alguma coisa, eu acho legal. Eu acho que ela casa muito com o portfólio que tem domésticos, etc. E, por exemplo, quando ela voltar para alta do ciclo, isso vai demorar, né? Não tem como prever. Por exemplo, nesse relatório do BS, eles falam que a margem vai normalizar entre 24 e 25.
mas vamos supor que ela volte para um momento bom de ciclo. Só no momento bom de ciclo teve 21, ela pagou R$10 de dividendo. Esse R$10 de dividendo hoje é metade do preço de tela. Nossa. E é cíclico, né? Ela eventualmente vai voltar. Então, para quem pensa em acumular papel, ter um papel, uma empresa assim, líder setorial, né? E que tem um trigger de venda que ainda existe, eu acho legal ter. Mas, tecnicamente, não tem que discutir, né? Não tem compra. Olha, legal demais o racional encampado aqui pelo nosso Fernando Marques. Ô Márcio, fica à vontade se você quiser fazer algum complemento a respeito de Braskem. Eu vou te passar a bola também aqui com a pergunta do Igor a respeito de Bradesco. E aí depois que você falar aqui a sua visão, seu panorama de Bradesco, o Bronte faz a análise gráfica também aqui do banco que está no radar da nossa audiência. Fica à vontade, Márcio. Boa. Vamos lá, né? Bom, com relação ao Braskem aí, complementando, né, que o Bronte e o Marques trouxeram, teve notícia até para ela hoje na questão dela fazer um resgate total de um bônus aqui de 6,450% com vencimento para 2024. É uma notícia que, óbvio, o mercado em condições normais de temperatura e preço para Braskem olharia com bons olhos, ela está aí usando caixa para poder resgatar, antecipar uma dívida, e isso de certa maneira seria algo para ser visto com bons olhos, mas a gente vê aí tecnicamente, vê com relação à parte de balanço específico que ela tem seus desafios muito sérios aí a serem rompidos, e aí o que poderia gerar algum tipo de atração, a gente já está vendo que o balanço já tem projeções de não ser bom, para a questão de dividendo, ela está aí colocando os dividendos em nível mínimo, né, para fazer pagamento, para financiar os investimentos dela. Óbvio, tem essas questões aí de aguardar um plano estratégico que ela venha colocar, ou até sair a questão das vendas de participação da Novonor, da Petrobras, mas como ainda não tem nada, né, não tem nenhuma alteração, não aconteceu nada, ainda tem essas questões, de certo modo, de ficar acompanhando aí com bastante detalhe o que o governo quer fazer com a Petrobras, vale ficar atento, e nesse momento, nesse time mais curto, para quem quer fazer uma operação e mais curtinha, a compra não faz sentido, é mais olhar para uma venda. Para quem tem um olhar mais longo e tem espaço para sustentar altas volatilidades ou está comprando aos pouquinhos, pode fazer sentido no longo prazo, casando aí junto com o bate-papo que o Marx trouxe, tá? Boa. Entrando no campo de Bradescão, Wilson, o Bradescão está naquele movimento, né? Eu até comentei um pouco com o pessoal a respeito ali desses movimentos que os bancos vêm fazendo e as notícias aí que tem com relação até a própria Americanas, né? Chamar para um bate-papo, chamar para uma conversa ali mais justinha agora na quinta-feira, se não me engano, para falar ali a respeito de, vamos ver, né? Veja bem, a situação está aqui, é assim, vamos ver o que a gente consegue fazer, o que a gente consegue arrumar com relação à parte de dívida, se vamos ter um aporte de capital, se a gente vai dar uma renegociada. É algo que eu já tinha comentado que vale a pena ficar bastante atento, e aí, a gente entrando nos detalhes de números, vimos que tanto Bradesco quanto Itaú provisionaram 100% da dívida com a Americana, ou seja, não estão contando que a Americana pague nada, o que ela vir a pagar agora entra na mão inversa, entra como parte positiva, isso pode, em uma negociação em bate-papo, ser positivo para ela, e aí vimos sim, com relação ao Banco do Brasil, que provisionou só 50%, e o Santander, que provisionou 30% total da dívida com Americanas. Então, vale ficar atento, pode ser um gatilho interessante, se virar algo aí, digamos, dela querer negociar, ou falar que vai pagar, algo desse tipo, tá? No ano é 7,24% de queda para Bradesco. Tem que tomar bastante cuidado, tem que ver que o curto prazo dela está bastante pesadinho, então vale a pena ficar bem esperto aí com o movimento e principalmente com o que pode vir a acontecer nos próximos dias com o Bradesco, tá? Vamos ficar de olho, graficamente falando, ô Bronte, qual que é o momento da companhia? Aconteceu algo positivo de uns dias para cá. Se a gente for pegar aqui o gráfico, o Bradesco ele rompeu aqui os 12,98 para baixo. A gente ligou o alerta, né? Como eu falei aqui na TC Rádio, romper para baixo, liga o alerta. Porém, Vini, o que é que aconteceu? O papel ele conseguiu voltar para acima dessa região. Então, muito positivo esse movimento que a gente vê em Bradesco nos últimos dias, nos últimos 3 dias, né? Pelo menos ele está voltando aqui para aquela região de congestão entre 12,98, né? R$13 e 15,43. Isso é muito positivo.
para você que está comprado em Bradesco, né? O papel ele volta a respirar novamente aí acima dessa região dos R$13, volta para a região de congestão. Isso é algo positivo. Poderia ser muito pior, né? O papel ele poderia romper os 12,98 e não voltar para essa região de congestão nem tão cedo, mas conseguiu, né, nos últimos 3 dias aí voltar. Sinal que o mercado ele está vendo o Bradesco também muito descontado, já que abalou muito, né? O preço do Bradesco foi muito abalado por todas essas questões. A gente já tinha visto um provisionamento aqui no dia 9 de novembro de 2022, o Bradesco cair 17% por conta do provisionamento divulgado no penúltimo balanço. E depois teve a crise da Americanas, nesse dia aqui, ó, 11 de janeiro, o Bradesco então iniciou, a gente já via o Bradesco subindo 5 altas consecutivas antes desse dia da provisão da crise na Americanas. E quando teve a crise, né, o Bradesco ele foi para baixo, iniciou uma tendência aí, secundária de queda, testou os R$13, rompeu os R$13 para baixo, mas está conseguindo voltar novamente. E quando o gráfico ele está assim, mais lateral, né, pessoal? O que é que a gente sempre faz aqui? A gente sempre pega, aqui a gente está vendo a região de congestão, e sempre quando o gráfico estiver assim, ao invés de olhar a média móvel de 9,21, coloca a banda de Bollinger, para ver pelo menos onde é que está a média, onde é que estão as bandas, né? A gente tem a banda inferior aqui nos 12,85 e a banda superior nos 14,79. Então, o que é que o investidor deveria esperar aqui, se quiser, por exemplo, arriscar uma compra em Bradesco, talvez? O papel está muito pressionado, tá, pessoal? Muito cuidado para operar na ponta comprada. Mas algo que você poderia olhar é justamente a banda de Bollinger e o rompimento aqui dessa média móvel da banda de Bollinger. Porque rompendo essa média móvel aqui nos 13,82, o papel ele pode sim vir na banda superior que está nos 14,79. Então existe assim uma oportunidade aqui talvez, mas muito cuidado para operar esse papel que está muito pressionado. Mas só de voltar acima dessa região dos R$13, você, investidor que está comprado, já deveria ficar feliz. Falando só um pouco de alvos aqui, a gente tem o Itaú BBA indicando venda no papel, vendo o papel do Bradesco a R$14 no final do ano de 2023, então é um alvo ainda acima do que o papel está sendo negociado agora, e o BTG Pactual está neutro no papel, mas vendo o Bradesco, né, as preferenciais do Bradesco a R$18 no final do ano de 2023. Então, muito positivo aí, essas indicações dos bancos, né? O Itaú BBA indica venda, não é positivo, mas pelo menos está vendo o Bradesco com um patamar acima, né? Um preço-alvo acima. Então isso significa que, olhando os números, os analistas eles estão vendo ainda o Bradesco descontado em relação ao que está sendo negociado agora no preço de tela. 1h mais 36 minutos. Nesse instante, o Ibovespa avança 0,87%, 108.783 pontos. 108.783 pontos. O Ibovespa Futuro é negociado a 110.660 pontos, 1,13% de alta. Você está na TC Rádio, a rádio oficial de quem investe, e você vem comigo para dentro do mercado ao lado dos nossos comentaristas. Olha, a galera tá participando demais aqui. Boa. Quero agradecer ao Bruno Valadão. Estamos chegando aos 1000 likes. Bora, galera. Opa, Bruno Valadão, tamo junto, muito obrigado. Quem mais mandou mensagem pra cá? Laércio Moretti, valeu, tamo junto. O perfil @português de Portugal disse: TC Rádio, a melhor do mercado financeiro, vocês são tops, quero saber a respeito de Lupa 3. Ô, Português de Portugal, obrigado pelo elogio. Tô lendo aqui as mensagens, mas eu vou pela ordem aqui, tá? Pra gente contemplar quem mandou a pergunta antes. Fechado, galera? Muito obrigado, hein, Portuga? Tamo junto, valeu aqui pela mensagem carinhosa. O Fábio Henrique também elogiando bastante a gente e perguntando sobre o Unipar. Daqui a pouquinho a gente fala a respeito da companhia. Flávio Maranhão, tamo junto, Flávio, muito obrigado pela sua mensagem. A galera elogiando o VEG, falando que VEG é uma baita de uma empresa, a gente falou há pouco a respeito da companhia. Pela ordem aqui das perguntas, o Fernando, o Felipe Fernandes, ele pergunta aqui a respeito de lojas Quero. Vou te passar a bola para saber se você acompanha esse case. Se você quiser fazer algum complemento a respeito do racional de Bradesco, fica à vontade também, tá, Fernando? Mas lojas Quero é o que está no radar aqui da nossa audiência agora, especialmente para o nosso ouvinte Felipe Fernandes. Boa. Bradesco, eu acho que só dá para acrescentar o que o mercado vai olhar, né? É quando que a projeção do ROI passar o custo de capital vai acontecer. O relatório que o Gabriel falou muito bem, de venda do Itaú, ele disse que o ROI do Bradesco só vai ficar acima do custo de capital ano que vem.
Então isso é uma perspectiva muito ruim. Então, nos próximos balanços de Bradesco, se ele começar a ter um ROI apontando para cima, voltando para 18%, que é o guidance, quanto antes acontecer, né, maior vai ser a TIR, que é o valor que você tem de retorno no preço de tela. Então, a hora que isso acontecer, não tem como saber como, você vai ter uma transparência muito grande de Bradesco. O ponto que eu vejo hoje em Bradesco é, você está comprando ele a 0,8, 0,9 book, e é um ativo que todas as vezes que negociou abaixo de um vezes book, ele foi oportunidade. Exceto agora ser uma exceção, né, que pode acontecer, tende a ser uma boa janela de compra por esse ângulo. Tecnicamente, como eles falaram, tá ainda complicado. Boa. Loja de quero-quero. O Alasca tomou 20% da companhia recentemente, né? Isso eu acho um marco. É legal que o Alasca, eles compram e o ativo cai, né? Eles compram de forma bem passiva. Não, mas isso é muito legal, porque eles não estão querendo puxar o preço, né? Não é uma fria. Eu acho interessante. Eles não estão querendo... Eles não querem puxar o preço, não é interesse deles. Eles querem ter a participação deles. E geralmente, quando eles tomam essa participação, né, como foi em Login, por exemplo, anos atrás... Putz, qual outro caso tem? Teve com Rumo também. Mas eles entram no controle, eles olham de perto, eles são um fundo ativo, né? Em muitos casos. Então é legal. Eles chegaram a ter posição em Magazine Luiza também, não tiveram, o Fernando? Tiveram por anos, né? Eles surfaram, sei lá, 10.000% de Magalu, não sei quanto. E até tem as histórias, né? Que o Luiz Alves, que é um dos fundadores, ele zerou, né? No fundo ele primeiro, e o Breda carregou mais tempo. Mas hoje eu acho que eles estão quase zerados, não tenho certeza. Então eles têm essa característica. E quando eles compraram o Magalu também, inclusive, né, eles compraram em 2015. Até tem uma matéria que eu acho muito legal de resgatar, que saiu na época, em 2015, um título do BTG, assim, por isso é qualquer caso de análise, né? Magalu, varejo, alguma coisa. Não é hora de comprar. De lá, então, subiu 10.000%, eu nem sei quanto. Mas assim, acontece, né? Era o low do ciclo. Loja de quero-quero vai ser parecido? Não tem como saber. Mas é uma empresa caixa líquido que está com múltiplos muito amassados, mas todo trimestre que passa a margem da empresa está caindo. O top line dela não está melhorando, né? Então tem alguma coisa do macro que atrapalha ela. A gente vê isso muito bem. Agora, qual vai ser esse ponto de inflexão? O mercado ele é meio doido, né? A gente vê, por exemplo, o Braskem é um caso, foi de 40 para 18, o JBS, que é uma empresa premium também, foi de 37 para 18, agora era uma narrativa de super ciclo da proteína, JBS é R$35, né? O super ciclo não vai acabar. Aí de repente viram que o spread apontava para baixo e não para de cair o papel. Eu acho agora já distorcido. A loja de quero-quero, óbvio que não é commodity, né? Vai chegar um momento que a receita, o top line, o bottom line vai melhorar. E é um papel barato. Quando isso acontecer, deve ter um ótimo upside. E pelo que as pessoas analisam do micro, eu não conheço o micro dela, eu confesso, falando que é uma empresa muito boa, com management muito bom, muito redonda. Inclusive, eu acho que é verdade, pro Alasca tomar 20%. Então, é uma das small caps que eu não tenho, que eu teria vontade de ter um pouquinho. Essa foi uma outra pergunta que chegou aqui, que não tô indo pela ordem, né? Mas a galera tá perguntando tanto pra você, o Fernando, como pro Márcio, nosso companheiro aqui, Márcio Lorega, se vocês gostam de small caps e qual small cap você tem na sua carteira, Fernando e Márcio. Então daqui a pouco a gente pode responder essa pergunta aqui também da audiência. O pessoal acho que tá empolgado hoje com essa curva de juros indo pra baixo, já olha pra small cap, né? É um ano desafiador nesse sentido para as empresas menores, no entanto, são empresas também que costumam oferecer aí boa oportunidade de upside, né? Quando cai com mais força, quando sobe também, quem tá no mercado há mais tempo já conhece mais essa lógica, também sobe com mais substância. Eu vou passar a bola pro Bronde, fazer análise de lojas quero-quero, Bronde, aqui pra nossa audiência. E na sequência, viu, ô Márcio, você pode comentar de lojas quero-quero, se você tiver algum complemento, mas a galera tá perguntando demais aqui também a respeito de uma das empresas do Quarteto de Ferro. Daqui a pouco eu já passo a pergunta certinha aí pra você, nosso glorioso Márcio Lorega. Antes, mandando um grande abraço aqui pro Rafael Minoso, que tá escrevendo aqui dentro da plataforma do TC. Fernando, um grande abraço pra você, tamo junto, Rafa, valeu. O Antônio Aguiar, com uma informação aqui, um racional,
Olha, Antônio Aguiar. Aê, Antônio, tamo junto. Ele escreveu aqui, ó. Quando o mercado cai, é porque tem mais vendedor do que comprador. Ah, tamo junto. Essa Valeu. foi boa, hein? Valeu, Antônio Aguiar, participando aqui com a gente. E o Dilton de Miranda, é ele que pergunta sobre uma empresa aqui do Quarteto de Ferro. Daqui a pouquinho, Dilton, vai chegar a sua hora. Por enquanto, lojas Quero-Quero. Bronde. Vou deixar o Vini fazer essa análise aqui. Olha o gráfico, Vini. Essa análise eu aprendi com o Bronde. Tecnicamente, o Bronde estudou bastante para chegar num conceito que chama caindo igual jaca. Caindo igual jaca. Essa aqui, pessoal, tá uma tendência de queda infinita nesse papel. Comprar esse papel agora, assim, mostrou, isso aqui é o gráfico semanal, mostrou um certo suporte ali na região dos 3,15, mas vai comprar com a faca caindo, pessoal. Não tem o que fazer aqui, né? Talvez você possa até apostar uma compra, né? Pensando aí realmente, talvez até num repique aqui para essa tendência de queda. Eu marquei aqui uma tendência de queda primária. O papel, ele pode sim fazer esse repique até tocar novamente essa tendência, né? Nos 4,40 ali aproximadamente, mas para isso tem algumas barreiras. Quais são essas barreiras para fazer esse repique? A gente pode ver, ó, que faz esse repique realmente. Quando o papel ele se distancia muito aí da tendência de queda, ele consegue recuperar e tocar nela de novo, né? Aconteceu 2 vezes já, pelo menos nessa tendência que eu marquei aqui, nessa tendência primária de queda, já aconteceu 2 vezes esse repique. Pode acontecer de novo? Pode. Mas você tem que enfrentar algumas barreiras. O papel ele vai enfrentar algumas barreiras, como, por exemplo, a média móvel de 9 períodos, que está nos 3,83, e a média móvel de 21, que ali já estaria bem próximo, né, dessa tendência primária de queda nos 4,59. Então a gente tem a tendência de 9, a média de 9 nos 3,83 e a média móvel exponencial de 21 em 4,59. Então isso seria 2 barreiras aí até o papel fazer realmente esse teste nessa tendência primária de queda. Mas veja, você operar comprado nesse papel, você está torcendo para o papel ele tocar, fazer um repique na tendência primária de queda. Pode acontecer? Pode. Porém, o que pode acontecer também é o papel romper os 3,15 para baixo e azedar de vez. Então, é um papel que você tem que ter cuidado para operar, tem que operar com stop. Se você quiser operar na ponta comprada, né? E se você quiser operar na ponta vendida, esperar o rompimento dos 3,15 para baixo, porque aí você tem mais segurança que o papel vai testar novas mínimas, rompendo os 3,15 para baixo. Se esse aqui é o semanal, o que é que significa romper para baixo? Significa fechar uma semana abaixo dos 3,15 com um volume razoável, né? Que aí realmente o papel ele pode fazer novas mínimas, né? Em novas semanas, e você pode ganhar algum dinheiro, colocando sempre stop, pessoal. Sempre stop aqui, eu gosto de usar o stop com base na mínima. Se a mínima está nos 3,15, se você está querendo operar na venda, coloca um pouco acima dos 3,15, para aí você operar com uma certa segurança aí no stop, para você não ser estopado de graça. Mas, realmente, é um papel que está muito pressionado. Cuidado para operar esse ativo, tanto na ponta comprada como na ponta vendida, né? Sempre operar com stop. Tem 2 lugares que o caindo igual jaca aí do nosso Gabriel Bronde. Tem que tomar cuidado mesmo. E outra lição de vida, né? Os nossos comentaristas, se quiserem, podem falar também sobre isso. 2 coisas, hein, Bronde? 2 cenários, assim, que você tem que usar stop sem medo de ser feliz. No mercado financeiro e no carnaval também. Perfeito. Senão o ativo nasce daqui 9 meses, né? Perfeito. É importante usar o stop ali também. Bom, sempre importantíssimo isso. Tá pensando nisso, Bronde, pro carnaval? Não, eu vou ficar em casa, pessoal. Eu sou um homem comprometido. Então muito... Inventaram uma mentira que eu trouxe brilho aqui, o Ike Grafista falou. Não fui eu, foi o Felipe Coleta que saiu no carnaval e não lavou a calça, foi tirar o celular aqui e caiu brilho por todo o estúdio. Então não é você não. Não sou eu. Muito bem. Fica tranquilo, o Bronde não vai ser estopado. O Márcio Lorega, o Dilton de Miranda, ele tá perguntando aqui a sua visão a respeito de Gerdau, GGBR4. O que você pode falar para nossa audiência a respeito de Gerdau, por favor, Márcio? GGBR4, graças a Deus, no dia de hoje, né, tá aí caindo, mas poderia ser até pior, né? A gente vê o minério até dando sua subidinha aí, e isso, algo que pode, digamos ali, começar a animar um pouquinho a movimentação para Gerdau, é propriamente esses movimentos, esses fluxos que a gente tem visto do governo fazer os lançamentos aí de Minha Casa Minha Vida, para tentar gerar algum movimento, né? E aí a gente tem alguma coisa de demanda com parte aqui interna, a gente sabe. Gerdau com relação às coisas que tem lá fora, enfim, fluxos com relação aos Estados Unidos, mas a gente também fica
acompanhando o que pode vir a acontecer. O momento para esse ano, ela ainda está tentando brigar para evitar aí uma queda, né? Ela tentou e fez até uma renovação ali de máxima histórica, quando foi fazer ali a parte de R$ 33,88, que foi ali mês de janeiro, que foi magnífico, né, para os ativos da parte de siderurgia como um todo, mas esse mês aí já vem pesando bastante aí com uma queda de 13,74. Minério de ferro hoje deu sua subida, poderia agradar um pouquinho, mas não está, digamos, chamando tanto assim para bailar a parte de Gerdau. O que eu peço? O investidor nesse momento, depois de um mês que a gente teve bem forte, sendo bem direto, foi um mês que foi muito pesado na questão de dela dar uma subida, deu uma subida bem considerável, rompeu, fez topo histórico, era natural que ela devolvesse um pouco. Era natural e saudável até que ela viesse a fazer algumas devoluções ali dessa alta bem pesada, até para tentar pegar fôlego, para tentar dar uma nova corrida. Então, o que a gente pede é que o investidor tenha cuidado e tenha cautela. Márcio, vale eu comprar nesse exato momento ali? Aí vai ficar com um cunho um pouco mais técnico, onde pode aí refinar um pouco mais. O que eu vejo é espaço, infelizmente, aí nessa parte técnica para Gerdau. Se vir a perder a faixa dos 27 aí e voltar até uns 25, 50 aí no prazo mais curtinho. Só reanimaria alguma coisa de compra para mim, pelo menos acima aí da faixa de 30 ou 31. Então eu peço para tomar um pouco mais de cuidado. E só complementando o quero, Vini. Boa! Com relação, ela é muito focada, né, na parte de materiais de construção, eletrodomésticos, é tudo, né, para a questão de casa e de obra, né, móveis e tudo mais. Então, com esses movimentos de Minha Casa Minha Vida, isso pode voltar a dar um cheiro, algum movimento, né? Ainda mais questão de faixa 1, 2, 3, e eles olharem um pouco para isso. A gente viu recentemente dados de vendas de materiais de construção que caíram, se realmente as coisas começarem a voltar e retomar esse fluxo. Loja Quero, como sendo mais malzinha aí, pode se aproveitar. E principalmente se, né, como o próprio Max trouxe questão do DI, que começou a cair, demonstrar queda esse ano, é algo que também pode aí fazer com que gere um pouco mais de fluxo para as smalls e aí vai diretamente lojas Quero, mas que podem ser aí beneficiadas desse fluxo, mas ainda não demonstrou potencial tecnicamente, então tem que aguardar um pouquinho. Muita calma nessa hora. Olha, conversa boa passa rápido, essa nossa aqui tá voando. Ô Márcio, pra eu me despedir de você, aquela pergunta que a nossa audiência fez mais cedo, se você tá de olho aí em alguma small cap, tem alguma empresa de menor porte que te chama a atenção e a despeito dessa alta nos juros, você entende que pode ser uma boa oportunidade para esse ano de 2023? Pelo que eu entendi aqui da pergunta, a nossa ouvinte aqui tá falando mais para carrego, né? Pensando numa small cap para carregar ao longo desse ano de 2023, Márcio? Olha, eu gosto de small caps, né? Eu curto bastante, até por causa dos potenciais, mas eu gosto bastante de risco, né? Eu aceito um risco maior, Vini. Eu aceito um risco maior em troca de uma potencial alta. Eu venho aí dando uma acompanhada, gosto de Irani, mas ainda vejo que o papel está um pouquinho engasgado. Tudo bonitinho para ela, mas ainda precisa romper algumas regiões de preço ali, como por exemplo 8,70, ali pelo menos 8,50, 8,70 ela superar para dar um fôlego. É uma que eu acompanho para ter em posição. Tive alguns ativos, mas aí eu desmontei algumas posições agora no início do ano, com relação à parte de restock, outra com relação ao time for fun, estou aguardando outros movimentos, então estou líquido aguardando aí as posições, como é que está realmente esse governo, como é que vai se comportar e esses sinais se vão começar a se concretizar de todo o potencial que o estrangeiro vê, que o nacional ainda não vê, um pouco cético, mas vamos ver se as coisas vão caminhar. Para aí sim, conseguir aportar com mais qualidade, eu trago para vocês aí o que eu vou me posicionar. Por enquanto, líquido e aguardando cena dos próximos episódios, Vinizão. Boa! Um grande abraço aí para todos. Um grande abraço para todos aí, firmes e fortes aí com a gente. Galera, gratidão, vocês estarem chegando já nos 800. É verdade, você tá monitorando aí, né? Boa, galera. Tô de olho, rapaz. Até a gente fechar esse bate-papo, a gente bate os 800 aí, não tenho a menor dúvida. Falta um pouquinho, falta 7 likes aí pra gente bater, então a gente faz os 800 para fechar a tampa com chave de ouro. Agradeço esse bate-papo aí, Vini, agradeço Gabriela, agradeço Fernando, Bronde, todos aí, vocês que nos ouvem. Fiquem à vontade para tirar dúvida depois lá dentro do TC Rádio, os nossos grupos ali, dos Masters da Vida, está pronto ali para contribuir com vocês. Então, gratidão, um grande abraço.
E até a próxima, hein, meu querido? Sensacional! Márcio Lorega, que é parceiraço aqui da TC Rádio, comentarista do Almoço de Negócios, às quartas e sextas-feiras. O Márcio vai estar junto aqui com a gente também para projetar a semana seguinte, sempre às sextas-feiras. Marcião, muito obrigado, até breve, né? Sexta-feira já tá batendo a porta. Quero também conversar aqui rapidinho, nessa reta final do programa, com o nosso Fernando Marques. Ô Fernando, a galera querendo te ouvir também a respeito de Gerdau, de GBR4, e a mesma pergunta, eu prometi que eu ia fazer pro Márcio e pra você, né? Se tem alguma small cap que você tá de olho aí pra esse ano de 2023. Boa. Small caps eu sempre tô de olho, eu gosto bastante de um miquinho. Eu já falo um pouquinho delas. Boa. Gerdau tá no basket ali, né? Junto com CSN, Vale, os Minas. Os Minas um pouco mais problemática por conta de CAPEX, então eu nem tenho dado tanta atenção assim. O último. Vou falar de Minas, vamos falar de Gerdau. Gerdau, recentemente, junto com Vale, teve algumas revisões para neutro do sell side, isso tirou um pouco do ímpeto, mas é até engraçado, recentemente eu postei no feed do TC, é bizarramente engraçado, na minha opinião. Quando a gente fala muito com o IMAT, o Índice de Materiais Básicos do Brasil, ele é um proxy da China. Tanto que ele é o melhor local para você surfar o reflation trade chinês. E Gerdau se inclui, né, nisso. E quando a gente compara o IMAT com o principal índice da China, eles estão fazendo um movimento igual, assim, é muito parecido. E Gerdau está na mesma linha. Ela pesou um pouquinho mais do que Pares agora, porque teve essa revisão, mas é o mesmo racional. Tanto Gerdau quanto Vale quanto o CSN, eles são ativos para refletir um trade chinês. Eu acho que tem muito espaço na carteira. Eu não tenho hoje. Terei CSN a uns 17 e pouco, um pouco, uns 3 semanas atrás, talvez. A que eu mais gosto para Reflection Trade CSN, mas eu acho que essas três têm momento, então, recuo tático, por assim dizer, um pullback. Eu acho que conforme a abertura da China continue, eu acho que vai continuar, elas vão continuar bem, e por mais que não seja uma performance estrelar, de repente, de coisa de dobrar, que é um pouco mais improvável, né? Elas têm um carrego muito bom. Com minério $100 para cima e dólar $5, o real $5, elas têm um carrego muito positivo, dividend yield acima de 10%. Boa. Small caps, né? Tá todo mundo aguardando a sua resposta aqui, viu, Fernando? Eu tenho, eu não posso dar outra resposta além das que eu tenho. A única que eu não tenho, que eu tô de olho, é Bmob. Mas do que eu tenho, minha maior posição, inclusive, é Ambipar. Eu gosto demais de Ambipar. Eu não vou entrar muito na tese, né, senão a gente vai perder muito tempo, mas é uma empresa confusa para analisar, questão de fundamento, porque é difícil chegar no preço justo para ela. Ela fez muitas aquisições desde o IPO, não deixou de surpreender em nenhum resultado, mas evidentemente não renova máximo, nada do tipo, porque ela fica muito pressionada pelos juros e pelo seu site ter dificuldade de saber se ela vai conseguir ter um retorno sobre o capital acima do que ela investiu nas empresas, né? Isso só vai ter uma visão mais à frente. Um driver muito positivo que eu vejo para ela é que ela vai ter o IPO da Response, que é uma subsidiária dela na Nasdaq, lá fora, na verdade, agora no começo de março. E quem está ancorando esse IPO é um grupo que é liderado pelo Xavier da SPX, né? Então, isso passa uma boa ancoragem. É um fundo de nome, né? Um investidor de nome. E eu acho que agora a Ambipar, ela cada vez mais vai ter receita em dólar fora do Brasil. É uma empresa que eu tenho bastante vontade de acompanhar trimestre a trimestre. Eu acho muito prazeroso fazer isso. A Kepler também, é bem redondinha, está quase no topo do ano, é minha segunda maior posição. Ela vai reportar hoje, inclusive. Ela está uns 5, 6% de fazer topo do ano. Graficamente, ela, ao contrário de Braskem, por exemplo, né? Ela tá. Tudo dela aponta para cima, assim como tudo de Braskem aponta para baixo. E eu acho que a Kepler vai continuar subindo lucro e o dividend yield dela vai continuar subindo, ficar em 12, 15%. Ela tem um cenário bem favorável. Tem o Simpar também. Simpar eu tenho desde 2018 comigo, já entrei, já saí várias vezes, eu gosto muito do ativo. Reportou Vamo e JCL recentemente, ambos os balanços foram bons. O divisor de água de Simpar vai ser Movida. De acordo com o management da Simpar, Movida que mais tem upside, mas é mais problemática em questão de price action. E por fim tem umas duas só. São posições menores. Eu comprei Positivo recentemente,
foi muito em linha com o que foi conversado numa live com o Werner, da Trígono. Positivo é uma espécie de varejo /tech /indústria, só que ela tem uma receita muito grande que vem do governo e essa receita tende a aumentar, e então dá uma certa resiliência para uma posição volátil, né, que é ligada a varejo. E Soma, o grupo Soma é a minha menor posição hoje, é a única de varejo mesmo, né, que eu tenho, e eu já tive outras vezes, já zerei no 15, zerei nos 13, e eu tô tentando ser mais paciente com ela agora. É uma empresa com branding muito forte, né? A própria Farm está chegando forte na Europa. Eu até brinco, vai vender vestido da Farm por 400 libras em Londres daqui a pouco. Eu tenho bastante confiança nessa posição no sentido de entrega. Mas não é uma empresa barata, negocia com múltiplo exigindo crescimento, mas ela entrega crescimento. Mas por mais que ela seja alta renda, tenha pricing power, né? Se a gente tiver os juros ainda pressionados, não vai performar. Volta aquele mesmo risco. E só para finalizar, não falar tanto aqui, Vini, o que eu comento muito com o pessoal, tem espaço para se ter small cap na carteira. E domésticos também. Elas, no relativo, elas são as que mais têm assimetria, que mais tem potencial de multiplicar, por assim dizer. Porém, se o cenário interno piora, elas também podem cair 30% em 2 semanas. Então, o que eu sempre comento, para quem gosta de estar long e ter uma carteira, você vai ter um percentual de small caps, as suas top picks, domésticos ou varejo ou não, diversificado entre elas. Eu falei algumas empresas aqui que não tem nada a ver uma com a outra, né? Mas, ao mesmo tempo, você vai ter outras empresas. Você vai ter JBS, você vai ter CSN, que são ativos que, na minha concepção, também tem upside, mas são riscos opostos, né? Então a sua carteira perde o risco sistêmico. Eu acho que tem essa visão muito importante. Olha, uma pergunta simples com uma resposta absolutamente completa aqui do nosso comentarista e contribuidor do TC, Fernando Marques. Muito legal. Olha o cuidado que os nossos contribuidores têm com você que está aí do outro lado do fone de ouvido. O cuidado do Fernando em responder tintim por tintim aqui a dúvida da nossa ouvinte. Muito legal. Fernando, quero te agradecer. Muito obrigado. Eu reforço aqui, é um prazer e uma honra ter você como comentarista do nosso programa. Na quarta-feira que vem nós vamos estar juntos de novo. Muito obrigado, viu, Fernando? Eu que agradeço, é um prazer. Só chamar que eu tô aí. Muito obrigado. E a gente Valeu. chama, você sabe disso, a gente grita Help me, please, socorro! Eu grito sempre pro Bronde também. Quando eu quero analisar um gráfico ali, eu não sei, já falo, Bronde, por favor, será que você pode me ajudar aqui? O português de Portugal disse, o Bronde trouxe o brilho da presença pessoal dele. O cara é fera. Muito obrigado, pessoal. É obrigado. parente? Você tem Carinho, parente não é. Então um elogio vale. Mas eu sou português, sabia? Ah, é? Tenho dupla nacionalidade. Ora, então, pois. um abraço aí, conterrâneo. Pessoal, vamos deixar o like, né? 806 já, pessoal, pô. 806 já? 806. Meu amigo, muito obrigado, pessoal. Parabéns aí. Muito obrigado aí por prestigiar nosso trabalho. Também me siga nas redes sociais. @Gabriel Bronde. @Gabriel Bronde. E tem o YouTube agora, hein? Olha só. Pessoal, vamos lá se inscrever no meu Quantos YouTube. corações você tem lá? Tem poucos corações ainda. Tem 373 inscritos. Mas se você quiser se inscrever lá, já me ajuda. Gabriel Bronde. Imagina 800 inscritos em 1 hora. Meu amigo, pessoal. Alavanca seu canal, alavanca meu canal, alavanca minha imagem. Pessoal, vamos lá, por favor, é de graça. Analista, marqueteiro e agora YouTube. Tô sempre aqui com vocês, pessoal. Vamos lá no meu YouTube. E agradecer aí ao Vini, agradecer aí o pessoal que manda mensagem, elogia. Muito obrigado, pessoal. A gente tá sempre aqui para entregar o melhor trabalho para você. Então, a gente tá fazendo um ótimo trabalho aí. O Vini negou o Jornal Nacional para apresentar a TC Rádio. Tá voando. Então, muito obrigado aí a todos. Vini, pela bancada. Ao invés de né? boa noite, eu falo boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Tamo junto, Bronde. Uma galera pediu aqui a análise gráfica de Eternit. Amanhã vamos falar graficamente aqui de Eternit com o nosso Gabriel Bronde. Mas eu tô de olho no ativo aqui, gente. Olha, Eternit, rapaz, o resultado da companhia tá longe de ser um resultado positivo, né? Em relação a esse quarto trimestre. Se o Leozinho puder mostrar aqui minha tela rapidinho, Leozinho, eu procurei aqui pelo código de negociação dentro do painel Mover Pro. Olha essa matéria do jornal Valor Econômico. Lucro da Eternit cai 73,7% no quarto trimestre do ano passado. Olha o reflexo disso para o papel. 19,35% de queda, R$10,88. A gente tem que falar de Eternit porque o ativo se recuperou forte nos últimos anos. Essa análise gráfica o Bronde faz pra gente amanhã. Fechado, Bronde? Fechado, pessoal. Valeu. TC Rádio.
a rádio oficial de quem investe.